O erro silencioso que faz os líderes perder o respeito da equipe. Existe um momento exato e quase imperceptível em que um líder perde a sua equipe. Não é um grito, não é uma briga feia na frente de todos, não é um erro estratégico que custa milhões. É algo muito mais silencioso. É como uma fissura no vidro no começo, ninguém vê, mas a estrutura já está comprometida. Muitos líderes que eu mentoro chegam até mim com a mesma queixa. João, minha equipe parece desmotivada. Eu falo, eles balançam a cabeça, mas na hora da execução nada acontece. Estranho, né? Parece que eu perdi o comando. O que eu vou falar hoje dói. Por quê? A maioria de nós, eu me incluo nisso, no meu início principalmente, comete esse erro achando que está fazendo o certo. Existe um comportamento silencioso que drena o respeito que as pessoas têm por você. E se você não identificar isso agora, não existe bônus, não existe palestra motivacional e não existe aumento de salário que traga esse respeito de volta. Daqui a pouco eu vou te contar qual é a frase específica que, se você disser com frequência, é o sinal claro que você já perdeu a autoridade. Mas antes, você precisa entender como esse buraco começa a ser cavado. Eu sou João Zimmermann, empresário, palestrante há mais de 15 anos e hoje eu vou falar sobre a anatomia do respeito na liderança. Você já sentiu aquela sensação de entrar em uma sala e o assunto mudar de repente? Ou dar uma orientação e sentir lá no fundo que as pessoas estão revirando os olhos mentalmente? É uma solidão amarga, né? Você se esforça, você trabalha mais que todo mundo, você tenta ser justo. E mesmo assim, sente que existe um muro invisível entre você e o seu time. Você começa a perguntar: será que eu não levo jeito para isso? Será que as pessoas hoje em dia não querem mais nada com nada? Se você sente isso, respira, calma. Isso não significa que você é um líder ruim. Significa apenas que você está operando sobre um ponto cego. A liderança é uma habilidade ensinada de forma errada há décadas. Ensinaram a gente a gerenciar processos, mas ninguém nos ensinou a gerenciar a expectativa e a confiança humana. O erro que faz você perder o respeito não nasce da sua incompetência técnica. Ele nasce da sua humanidade mal direcionada. Deixa eu te contar a história do empresário que eu mentorei. O nome é fictício. Vamos chamá-lo de Ricardo. O Ricardo é o tipo do cara que você adoraria ter como vizinho. Sangue bom, generoso, sempre disposto a ajudar. A empresa dele estava crescendo e ele contratou amigos, pessoas de confiança, e o lema dele era: aqui somos uma família. Mas algo começou a acontecer. Um dos gerentes dele, um cara muito técnico, começou a chegar atrasado constantemente. Depois, começou a entregar relatórios com erros grosseiros. E o meu amigo Ricardo via. Ficava incomodado, mas pensava: ele está passando por uma fase difícil, não vou ser o chefe chato. Acredita a frase que a maioria das pessoas fala. Sabe o que aconteceu? Em 6 meses, o restante da equipe, que era brilhante, começou a cair do rendimento. Os melhores talentos do Ricardo pediram demissão. E o gerente que cometia os erros, ele se tornou a pessoa mais influente da empresa, mas de um jeito tóxico. O Ricardo me disse, com os olhos marejados: João, eu fui bom para eles. Por que eles me abandonaram dessa forma? O erro do Ricardo não foi ser bondoso, foi a incongruência silenciosa. O erro silencioso de que destrói o respeito e é tolerar o que não deveria ser tolerado. Pensa comigo, quando você, como líder, aceita um comportamento medíocre ou uma quebra de valores de uma pessoa, você não está sendo legal com ela? Você está sendo desonesto com todos os outros que estão fazendo certo. O respeito não morre pelo que você faz. Ele morre pelo que você deixa de fazer. Se você diz a cultura da sua empresa é de excelência, mas tolera a fofoca, a preguiça ou o desrespeito de alguém, só porque esse alguém entrega resultado ou porque você tem medo do conflito. Você já acabou de rasgar o seu manual de liderança na frente de todos?
Como dizia Jim Collins no clássico Empresas Feitas para Vencer, um excelente livro para você ler, a liderança não começa com uma visão, começa com as pessoas certas no ônibus e nas pessoas erradas fora dele. E se você mantém as pessoas erradas no ônibus, quem é bom vai saltar na próxima parada. Existe uma frase que eu repito muito dentro da formação IDL. O nível da sua equipe é determinado pelo menor comportamento que você tolera. Se você tolera atraso, o seu padrão é atraso. Se você tolera a falta de educação, o seu padrão é grosseria. Uma pesquisa de Harvard Business mostrou que 58% das pessoas confiam mais em estranhos do que os seus próprios chefes. Por que será? Por causa da falta de previsibilidade. O líder que um dia explode e no outro passa a mão na cabeça cria um ambiente de insegurança emocional. O respeito nasce da consciência. Liderança não é sobre ser amado no curto prazo, é sobre ser respeitado no longo prazo. Agora existe um segundo erro, que é oposto do erro do Ricardo, é o erro do líder infalível. Sabe aquele líder que nunca erra, que nunca pede desculpas? Quase sempre tem uma explicação técnica para tudo. Esse líder não gera respeito, ele gera distância. E a distância é o terreno fértil para a desconfiança. Mas cuidado, existe um jeito errado de ser vulnerável que pode destruir a sua carreira. Eu já vi líderes tentarem ser humanos e acabarem perdendo totalmente a postura de comando. Vou te explicar a diferença entre vulnerabilidade e fraqueza em alguns minutos. Eu conheci uma diretora de marketing, uma mulher extremamente competente, mas ela tinha o quê? Uma armadura. Ela acreditava que, por ser mulher, em um ambiente masculino, não podia demonstrar dúvida. Um dia, um projeto grande deu errado. A culpa foi de uma decisão dela, baseado em dados incompletos. Em vez de dizer, pessoal, eu assumo, eu tomei a decisão com os dados que eu tinha e eu errei. Ela tentou diluir a culpa. Ela disse que o mercado mudou, que a agência não entregou, e assim foi indo. A equipe sabia a verdade. Naquele dia, o respeito que ela tinha pela competência dela continuou, mas o respeito pela integridade dela morreu. Simon Sinek tem uma frase que se encaixa perfeitamente aqui. Liderança não é sobre estar no comando, é sobre cuidar daqueles que estão sob o nosso comando. E cuidar, incluir ser honesto sobre as suas próprias falhas. A equipe não espera que você seja um Deus, eles esperam que você seja um guia. E um guia que se perde, mas finge que sabe o caminho. Leva todo mundo para o abismo. Pedir desculpas não diminui sua autoridade de forma alguma. Ao contrário, ela aumenta, porque mostra que você valoriza a verdade mais do que o seu próprio ego. Stephen Covey, em Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, fala sobre a conta bancária emocional. Cada vez que você é honesto, você faz um depósito, cada vez que você tolera o errado ou esconde o erro seu, você faz um saque pesado. A pergunta é, como está o saldo da sua conta com a sua equipe hoje? Guarda essa pergunta para você. Existe mais um erro e este atinge os líderes mais esforçados. É o líder que quer participar de tudo. Você quer ver cada e-mail, você quer validar cada pequena decisão, você acha que isso é estar presente. Mas para a sua equipe, isso tem outro nome, microgestão. É a mensagem silenciosa que você passa quando faz microgestão eu não confio em vocês. Nada mata mais o respeito do que um talento de alto nível do que ter um líder que não deixa trabalhar. Se você precisa controlar tudo, você não é um líder, você é um mestre de obras de uma equipe de uma pessoa só, multiplicado por 10. Como dizia Peter Drucker, muito do que chamamos de gestão consiste em tornar difícil para as pessoas trabalharem. Uma pesquisa monumental do Gallup
feita com mais de 1 milhão de pessoas, revelou que a principal razão para que as pessoas pedirem demissão não é o salário, é o chefe. Mas o detalhe é esse: as pessoas não fogem dos chefes exigentes, eles fogem de chefes incoerentes e sufocantes. O respeito é uma via de mão dupla que viaja do veículo da autonomia. Se você quer ser respeitado, você precisa primeiro respeitar a capacidade das pessoas que você mesmo contratou. Se você não confia neles para decidirem, porque eles estão lá, e se eles estão lá e você não confia, o erro, novamente, é seu. Deixa eu te perguntar uma coisa. De líder para líder, no fundo do seu coração, por que você quer ser líder? Se for pelo poder, o respeito nunca virá. Você terá obediência, mas obediência não é barata. Aí acaba quando o expediente termina. Se for pelo impacto, o respeito será sua sombra. A grande virada de chave é entender que a liderança não é um título que você recebe. É um empréstimo que a sua equipe faz a você todos os dias. E eles podem cobrar esse empréstimo a qualquer momento. O erro silencioso de achar que o cargo te dá autoridade é o que separa os chefes dos líderes lendários, onde John Maxwell diz que liderança é influência, nada mais, nada menos. E você não influencia quem não te respeita. Lembra que eu falei de uma frase que destrói a sua autoridade. Essa frase eu estou mandando porque eu sou o chefe. Ou qualquer variação no lado manda quem pode, obedece quem tem juízo. No momento que você precisa recorrer ao seu cargo para ser obedecido, é porque a sua liderança já morreu. O cargo é o seu último recurso, não o seu primeiro. O líder respeitado não precisa dizer que é o líder. As pessoas sentem isso na clareza das suas decisões, na firmeza dos seus valores e na coragem de suas conversas difíceis. Se você chegou até aqui, é porque você sentiu que alguma dessas verdades tocaram em feridas abertas. E tudo bem, está tudo bem, isso não tem problema. O reconhecimento é o primeiro passo da maestria. O problema é que a maioria dos líderes tentam resolver esses problemas sozinhos, batendo a cabeça, perdendo talentos e vivendo em um estado de estresse permanente. Foi por isso que eu criei a IDL, Imersão e Desenvolvimento de Líderes. E eu percebi que existia um abismo entre os que os livros ensinam e o que o campo de batalha exige. E no IDL a gente não foca apenas em ferramentas de gestão. Embora estejam lá, embora seja necessário, a gente foca na sua liberdade interior, na sua essência. Nós trabalhamos a sua inteligência emocional para que você não tenha medo do conflito. Desenvolvemos a sua comunicação de autoridade para que você seja ouvido sem precisar gritar. Ensinamos como construir uma cultura onde o respeito é a base e não algo que você precisa implorar. Lá, você deixa de ser o resolvedor de problemas e passa a ser o arquiteto de uma equipe de alta performance. Se você sente que a sua cadeira de líder está pesada demais, ou que você atingiu um teto de vidros da sua autoridade, o IDL é o seu próximo passo. É onde a gente transforma a teoria em cicatriz de aprendizado e em resultados reais. Liderança é, acima de tudo, um ato de coragem. Coragem de olhar no espelho e admitir o erro. Coragem de admitir quem é tóxico, mesmo que seja um bom vendedor. Coragem da autonomia e aceitar que o outro pode fazer diferente de você. O erro silencioso que faz você perder o respeito é a omissão. Não se omita diante da sua própria evolução. Sua equipe está esperando por um líder que seja digno de ser seguido. Não por perfeição, mas por integridade. Você não lidera com o que você diz. Você lidera com o que você é quando ninguém está olhando. Se essa conversa de hoje abriu seus olhos de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo.
Eu quero saber qual dessas intensas situações você já viveu. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com aquele amigo empresário ou gestor que você sabe que está passando por esse desafio. Vamos fortalecer a corrente de líderes que realmente fazem a diferença. Eu sou João Zimmermann e mais uma vez obrigado pela confiança e nos vemos no próximo vídeo.